uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Como a diversidade era tratada no Brasil pré-europeu. Religiosidade e acolhimento à comunidade LGBTQ+. Conheça um pouco mais sobre budismo, espiritismo e umbanda. ONG Eternamente Sou é a primeira no Brasil focada em idosos LGBTQIA+. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Outras Mídias, os sinais de diversidade sexual no Brasil pré-europeu. Publicado em 22 de outubro de 2021 por Elô D'Angelo, na revista Cult. A diversidade sexual no Brasil pode parecer uma pauta nascida na atualidade, mas é muito mais antiga. Ela existe, pelo menos, desde antes da época colonial. É o que mostram os antropólogos Estevão Rafael Fernandes e Bárbara Arizi no estudo Gays Indians in Brazil. O título do estudo traduzido é Índios Gays no Brasil, Histórias Não Contadas da Colonização das Sexualidades Indígenas. Analisando dezenas de registros das diferentes formas de sexualidade e de relacionamentos entre os índios brasileiros no período colonial, a dupla concluiu que foi a homofobia e não a homossexualidade que desembarcou na América com os colonizadores europeus. Recém-publicada em inglês pela editora alemã Springer, a pesquisa traz exemplos da diversidade de práticas sexuais que datam de muito antes dos processos de colonização, homossexualidade, poligamia e até mesmo algo semelhante à transgeneridade e ao não-binarismo. As famílias tradicionais brasileiras que os portugueses encontraram quando desembarcaram aqui não eram homofóbicas, afirma o antropólogo Estevão Rafael Fernandes. Os pesquisadores partiram de relatos e crônicas históricas dos exploradores europeus. Encontraram um grande número de acusações de perversão sexual, sodomia e pederastia. São histórias de como a cruz, a coroa e o Estado tentaram e tentam controlar os corpos indígenas e de como eles resistem e persistem. Define Bárbara Arizi. Segundo Fernandes, é possível afirmar que a liberdade sexual não costumava ser motivo de preconceito entre os próprios indígenas até a chegada dos colonizadores. É o que mostram casos como de um nativo que, tido como hermafrodita pelos europeus, foi amarrado à boca de um canhão prestes a ser disparado. Uma vez que a proposta dos autores não era de publicar uma leitura exótica dos costumes sexuais indígenas, a pesquisa investigou principalmente como se deu a colonização sexual e corporal dessas comunidades e como a diversidade vem sendo apagada e reestruturada desde a chegada dos europeus no continente americano até os dias de hoje. De acordo com os antropólogos, os processos de colonização vão muito além dos aparatos burocrático e administrativo, englobando também o manejo da subjetividade, da afetividade e da corporalidade, nas palavras de Arizi. A colonização, portanto, se fez muito mais no cotidiano do que em nível de governo, cortando pouco a pouco costumes, crenças e práticas culturais dos povos indígenas. A colonização baseia-se em um conjunto de relações de poder que opera em relação a noções como raça, gênero e povo, por exemplo, e a partir de práticas desde as quais estas noções são construídas e mantidas justamente para a manutenção destas relações de poder, afirma Fernandes. Partindo da colonização sexual, os autores abordam também a sexualidade indígena atual, mostrando que os processos de colonização jamais pararam de acontecer. Se falar em homossexualidade indígena choca nos dias de hoje, é necessário ter em mente que tanto a questão da sexualidade quanto a da etnicidade são moldadas historicamente, diz Fernandes. Os autores afirmam que existe atualmente uma visão preconceituosa de que o homem branco teria corrompido as populações indígenas ao apresentar outras formas de interação sexual e amorosa, além da heterossexual e monogâmica. Essa noção teria começado a circular no Brasil nos anos 70, quando
se consolidou de forma mais organizada o movimento pelos direitos indígenas no país. É um discurso de que a homossexualidade equivaleria à perda da cultura, ou seja, de que o indígena LGBT seria menos indígena do que o heterossexual, afirma o pesquisador. A ideia foi incorporada inclusive pelos próprios líderes das aldeias ao longo do processo de colonização, discurso que, segundo o antropólogo, se relaciona com ideias que ainda hoje chegam às aldeias por meio de agentes de instituições oficiais ou de igrejas. É como se a homossexualidade se transmitisse por contágio, como doença, levando à perda da identidade cultural, diz. O resultado? Altas taxas de suicídio entre os indígenas LGBT, assassinatos por homofobia e pouca visibilidade para o assunto, já que muitos preferem calar do que lutar, prezando pela própria segurança. Hoje, afirmar-se índio e gay é uma dupla luta pela sobrevivência, pontua Fernandes. Eu amo contar histórias das nossas existências em outros tempos, em outras realidades. Dan e eu encontramos muitas dificuldades em trazer notícias sobre pessoas da nossa comunidade dentre os indígenas. E isso diz tanto sobre a nossa história, sobre o genocídio dos povos indígenas, que foi um genocídio de vidas e de vivências, né? A cultura indígena também sofreu golpes irreversíveis no registro da sua história. E é nosso trabalho por aqui também buscar, através das notícias, das reportagens, das informações que a gente traz, resgatar culturas, existências, vivências apagadas ou que sofreram tentativas, de serem apagadas. Há algumas semanas trouxemos uma matéria sobre indígenas LGBTQIAP+, contando histórias de algumas dessas pessoas que resistem em seus povos, em seus lugares, e muitas delas nos mostraram que as existências LGBTQIAP+, fizeram e fazem parte de sua cultura sim, que faz parte também da nossa história porque é a cultura original da terra em que vivemos hoje, de muitos de nossos ancestrais, com maior respeito e reverência aos indígenas que hoje resistem à colonização cultural e ideológica que sofrem. É preciso que compremos essa briga porque em diversas instâncias ela é nossa também. Aliás, só por ser uma luta contra a opressão, ela é nossa. A Bárbara Arisi, uma das autoras do estudo citado na matéria, também foi citada na matéria de semanas atrás sobre os indígenas LGBTQIAP+. Ela faz um trabalho fundamental, essencial dessa busca pelo que foi apagado dos registros. Eu gostaria de conhecer outras pessoas acadêmicas, outras pessoas autoras de obras que buscam, tais quais as de Bárbara, resgatar a cultura, a história e as existências da diversidade e da pluralidade antes da invasão do Brasil. Então, se você souber de alguém, se você conhece algum trabalho, algum autor, algum acadêmico, alguma pessoa acadêmica, alguma pessoa autora, manda pra gente aqui nas nossas redes, porque é importante pra gente conhecer, é importante pra gente ter certeza de que a gente tá aqui desde sempre. Deu no IG Queer, budismo, espiritismo e umbanda, religiões que acolhem pessoas LGBTQ+, publicada em 14 de janeiro de 2022 por Beatriz Neves e Miguel Trombini. As discussões acerca da religião e a relação com a comunidade LGBTQIA+, é ampla e polêmica. Enquanto alguns grupos discutem a importância da diversidade dentro de templos e igrejas, como a Rede Nacional de Católicos LGBT, outros líderes religiosos constantemente condenam relações homoafetivas ou promovem a cura gay, afirmando que, segundo a Bíblia, esse comportamento não é moralmente correto. De acordo com uma pesquisa Datafolha, mais da metade dos brasileiros são adeptos de religiões cristãs, sendo que 50% da população é católica, 31% é evangélica, 10% não tem religião, 3% é espírita e 2% segue religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda. Entre os dogmas citados, os seguidores que mais realizam ataques aos LGBTQIA+, são justamente os que integram o cristianismo. Sérgio Ribeiro Santos, mestre e doutor em Teologia e História, explica que o cristianismo como religião não é algo uniforme, visto que existem várias manifestações e interpretações sobre ele. Em primeiro lugar, podemos definir uma religião cristã como uma religião monoteísta independente da vertente dela, ou seja, a crença de que há somente um Deus e de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Alguns vão discutir o nível dessa filiação ou dessa divindade de Jesus, mas os seus ensinamentos centrais buscam de alguma forma interpretar e aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo, diz. O especialista ainda discorre sobre os motivos que levam alguns líderes cristãos a reprovarem a comunidade LGBTQIA+. Ele salienta
Salienta, no entanto, que o cristianismo não é homogêneo, portanto, não é possível generalizar as crenças de todas as religiões e vertentes que fazem parte dele. O mesmo pode ser dito de religiões indígenas de matriz africana ou budistas, por exemplo. Moacir Vezani Neto, educador e palestrante espírita, explica que o espiritismo em si não possui nada registrado oficialmente que se refira à comunidade LGBTQIAP+, justamente porque a sexualidade e identidade de gênero é algo que, na perspectiva dessa religião, não são considerados fatores determinantes de índole ou do merecimento de coisas boas ou ruins. O espiritismo fala de pessoas, e quando qualquer pessoa acha que as pessoas LGBTQIA+, têm menos valor ou são diferentes, ou que precisam de tratamento diferente, essas pessoas podem ter entendido tudo, mas não entenderam o espiritismo e muito menos o cristianismo, porque nem o espiritismo, tampouco Jesus Cristo, faz qualquer menção a ter algum tipo de preconceito ou intolerância, muito pelo contrário, Jesus acolhia a todos. Explica. Ícaro Matias, da Rainbow Sangha Brasil, um grupo LGBT+ de budismo, ao ser questionado pelo IG Queer sobre a visão desta religião acerca da comunidade, esclarece que Buda jamais recriminou a homossexualidade. De fato, as regras condenavam muito mais o sexo heteronormativo do que o contrário. Para os leigos, entretanto, o Buda deixou regras de conduta sexual as quais precisavam ter em mente o sofrimento do outro. Qualquer ato sexual que tivesse como consequência o sofrimento de si ou do outro deveria ser evitado e era julgado como imoral ou errado. Desta forma, podemos colocar questões como adultério, estupro ou até mesmo você colocar a si próprio em situações de risco envolvendo sexo. Explica ele. Já com relação à identidade de gênero, Ícaro conta que o budismo em si defende muito que não existe um eu fixo, uma vez que o ser se modifica constantemente. Ele também explica que a ideia de um eu fixo, ou seja, algo parecido com identidade, não existe e pode ser também considerada algo que pode levar ao sofrimento, a depender do apego que temos à ideia deste nosso eu que acreditamos ser fixo, imutável. Andréa de Oxum, youtuber e influencer umbandista, quando questionada pelo IG Queer sobre como a Umbanda enxerga a comunidade LGBTQIAP+, ressalta que o que mais se preza neste meio é a igualdade de acolhimento e cuidado. A Umbanda fala que todos nós somos iguais perante ao sagrado, independente de cor, raça, etnia, orientação sexual ou gênero. Todos somos filhos do mesmo Deus e que todos devem ser amados, respeitados e acolhidos. Começa ela. André continua a discorrer sobre o assunto, pontuando quanto as problemáticas sociais, machismo, racismo, homofobia, estão enraizados na sociedade e, em vista disso, ressalta a importância de mudar aos poucos essas concepções. A gente viveu num regime machista, homofóbico, racista. Tudo isso está enraizado na sociedade até hoje. As famílias vieram educando seus filhos e formando seres humanos assim. Enquanto a sociedade não mudar esse pensamento preconceituoso e passar a educar seus filhos para serem pessoas livres de preconceitos, essa cadeia de ódio nunca vai acabar. A mudança só depende de nós mesmos para termos um futuro melhor. Diz. Na sexta, dia 21, foi o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Religião é um tema muito polêmico quando pensamos nas nossas existências, né? Somos um país muito religioso, a maior parte das famílias pautam muito seus valores em questões religiosas, isso perpassa a nossa formação dentro de casa, e aí temos a sensação da rejeição na maioria das religiões. Não nos sentimos à vontade na maior parte do tempo, em casa, na escola, no trabalho e em mais esse lugar, né? Em mais essa instituição. O Dan, nosso roteirista, deixou no roteiro uma fala dele em primeira pessoa e eu pedi que ele gravasse pra gente colocar aqui. Então fala, Dan. Como é bom ler sobre religiões que nos acolhem. Eu sou agnóstico por me sentir de certa forma coibido por ser gay dentro das religiões. Não se falava abertamente em aceitação LGBT nas religiões, principalmente as mais diversas. Depois de ler essa matéria, pude entender que posso sim praticar minha religiosidade sem sentir medo. É isso aí. Muitas das pessoas da nossa comunidade recalcam seu sentimento de rejeição ou optam por se desvencilhar de sua fé. Por isso é importante que a gente traga esse papo aqui pra gente saber que, esse monte de atrocidade que a gente vê e ouve das grandes corporações religiosas cristãs que possuem emissoras de TV, que compram horários de exibição, não representam uma totalidade. Ainda que, dado o alcance das mídias, essas crenças acabam moldando gerações
informações, né? E 2, se é importante para você se conectar com algo que considera superior, você pode buscar outras formas de conexão e outras crenças. Na minha opinião, as diversas religiões são só caminhos que nos levam para um mesmo lugar. Deu no Observatório G, Eternamente Sou, primeira ONG com foco em idosos da comunidade LGBTQIA+, publicada em 14 de janeiro de 2022 por Bianca Aleixo. Fundada no ano de 2017 em São Paulo, a ONG Eternamente Sou é uma organização não governamental sem fins lucrativos focada em ajudar e dar assistência para pessoas idosas da comunidade LGBTQIA+. Certificada pela Secretaria de Direitos Humanos, durante esses 4 anos em que foi fundada, a ONG já atendeu mais de 500 idosos e promoveu diversos encontros de socialização. Sendo o primeiro centro de referência e convivência LGBT 50+, do Brasil, a Eternamente Sou desenvolve um trabalho integrado e multidisciplinar, favorecendo a inclusão social das pessoas às quais atende e preza por uma velhice digna, de respeito e saudável. O projeto conta com uma mão de obra 100% voluntária e oferece diversos atendimentos gratuitos como psicólogos, oficinas de canto e assistência jurídica. Em agosto de 2020, a ONG expandiu ganhando uma sede na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, onde durante a pandemia oferecem atividades como curso de espanhol online, encontros pelo Google Meet e o encontro de socialização Café e Memória LGBT 50+. Apesar de ter seu foco voltado para as pessoas da terceira idade, as atividades oferecidas pela Eternamente Sou são abertas para todos, independente de idade e orientação sexual. Durante esse período difícil que estamos passando com a pandemia e o isolamento social, os idosos acabaram ficando mais solitários e com isso passaram a sofrer mais com doenças como depressão e ansiedade. Por isso, os voluntários da ONG tomaram a iniciativa de, ao decorrer dos dias, ligarem para as pessoas assistidas pelo projeto para conversarem com elas e assim tentar fazer com que elas se sintam um pouquinho menos sozinhas e se sintam acolhidas. A gente pensa tão pouco no amanhã da gente, né? Eu não sei se essa é uma questão cultural nossa, de Brasil, de latinidade, ou se é uma característica da nossa comunidade. Eu, particularmente, acho que não tem a ver com a nossa comunidade, não. Acho que é uma questão do Brasil. A ONG Eternamente Sou faz um trabalho lindo, necessário. Já falamos sobre a ONG aqui quando trouxemos a matéria sobre o livro O Brilho das Velhices LGBT, organizado pela ONG e escrito por Luiz Baron, Carlos Eduardo Henning e Sandra Ortiz. O livro, inclusive, ganhou o POC Awards 2021, a premiação do Gay Blog BR, na categoria Literatura pelo voto popular. Eu fico muito feliz de estarmos cada vez mais olhando para as velhices LGBTQIAP+, pois estamos vivendo um tempo de ascensão das nossas pautas, da nossa resistência, e a galera que veio antes tinha que lutar para sobreviver. Poucas pessoas foram privilegiadas com a possibilidade de pensar seu futuro, seu envelhecimento. Nós estamos tendo uma oportunidade maior e ainda assim, muito, mas muito distante da oportunidade ideal, digna, de pensarmos nosso futuro. Mas é nossa obrigação hoje, agora, olharmos e cuidarmos de quem pavimentou o caminho para que pudéssemos estar aqui. Conheça o trabalho da Eternamente Sou. Eu vou deixar o link para o site da ONG na descrição do episódio. Lá, além de conhecer o trabalho da ONG, você vai poder encontrar informações sobre como ajudá-los a continuar realizando esse trabalho essencial. A gente precisa fortalecer esse corre, porque envelhecer com dignidade é direito de todos. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, mas a semana tá só começando. Então, cadê esse sorrisão? Cadê a disposição? Levanta essa cabeça, coroa, senão a princesa cai. Mas tá tudo bem também, se não tiver tudo bem, tá? E se não tiver nada bem, não deixa de pedir ajuda. Nossas redes estão abertas, só pra você saber, tá? E na tour de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa, estamos com um espaço aberto aqui para falar do teu projeto. A gente fala isso todo dia e é importante porque a gente quer cada vez mais receber áudios, mensagens de voz com o seu projeto, com o projeto das pessoas da comunidade. Projeto que você conheça não precisa ser o seu. Se você conhece um projeto bacana, uma iniciativa, enfim, manda pra gente a mensagem de voz. Você pode mandar no link da descrição do episódio, que tá juntinho com os links para as matérias completas. Você pode mandar na DM do Twitter, no direct do Instagram ou no e-mail queobichapod@gmail.com. Não deixa de mandar porque a gente quer muito contar essas histórias, tá?
O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Beijo, boa semana e até amanhã.